mais uma vez. É um prazer estar compartilhando essas melhores práticas baseado na relação de Paulo com Timóteo. E esse é o quarto momento, né, que a gente, baseado em Atos 16, 17, hoje 18, 19, 20, com essa ideia de que Paulo é um grande discipulador e tem na sua companhia um grande discípulo. E, como eu disse no primeiro dia, que ele vai além de ser um discípulo, ele é um gigante. E hoje nós vamos começar a enxergar Timóteo com outro olhar. Por quê? Fundamentalmente, Timóteo, quando aceitou o desafio, lá no capítulo 16, de abrir mão dos seus direitos, sendo circuncidado, para andar junto com Paulo, exatamente como, quem sabe, uma quarta pessoa, partindo do princípio de que Paulo era a primeira, Silas o segundo, e quando Lucas chegava na equipe, certamente Timóteo ficava como o quarto elemento. E Lucas, o autor do livro de Atos, não tem, entre aspas, nenhum compromisso com aqueles que não são protagonistas da história. O compromisso, a rigor, de Lucas é com Paulo. Ele está narrando a história de Paulo, ou a história da igreja, e Paulo sendo o personagem principal. Então, Timóteo não é muito citado, ele está no movimento apenas. E essa é exatamente a pauta de hoje. Timóteo como parte de um movimento que vai alcançar o mundo. Eu lembro que, com menos de 30 anos atrás, mais ou menos 30 anos atrás, quando eu comecei a andar com o David, e eu fui o primeiro de uma série de pessoas que caminharam com ele, nós, quem sabe, não teríamos noção, nem imaginávamos onde o movimento do discipulado que estava sendo startado naquele momento, lá na faculdade Este, do Reginaldo Hoover. Parece que a Miroca foi professora lá, ela falou, né? E eu tinha me formado, né? E era professor de uma matéria no curso básico. Então, eu era parte do grupo ali, ficava circulando no meio ali dos professores e da equipe toda da faculdade. E foi quando eu conheci o David. Então, a gente não imaginava onde iria chegar. Hoje, entre outras coisas, esse movimento tem uma bíblia de estudo, né, feita por mim e pelo David, e entre outros grandes ministérios que atuam não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Mas, enfim, eu queria ressaltar 3 momentos hoje na vida de Timóteo, ele, Wesley, como parte de um movimento que vai alcançar o mundo. Eu diria assim, por menor que sejamos, como discipuladores, nós precisamos olhar para as pessoas que caminham com a gente com a visão do mundo, com a visão macro. E eu acho que isso é estimulador. Eu sei que Paulo não ficava falando isso para Timóteo, mas, com certeza, com o passar do tempo, Timóteo foi se conscientizando que ele era um instrumento
que seria usado por Deus para impactar o mundo, junto com outras pessoas. E foi isso que aconteceu, e hoje nós conhecemos a história. Nós terminamos no capítulo 17, no encontro passado, fazendo um link com o texto lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, quando Timóteo teve aquela experiência de, pela primeira vez, cuidar de um grupo pequeno. Ele nunca tinha feito isso, porque a primeira etapa da reprodução saudável, ele estava na companhia de Paulo, na segunda etapa, estava na companhia de Silas, e na terceira etapa ele estava sozinho, cuidando de um grupo pequeno. E ali foi a primeira experiência, pelo menos registrada na Bíblia, de que ele estava cuidando de um grupo sozinho. E isso, ele era muito jovem, mas ele deu conta do recado, ele trouxe um relatório positivo para Paulo, segundo o registro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Mas, passando para o capítulo 18, nós temos o que eu chamo, Wesley, quando você faz parte de um movimento, você precisa estar atento para a mudança das cadeiras. É essa a expressão que eu quero utilizar. Quando você é parte de um movimento que vai alcançar o mundo, vai ter mudanças nas cadeiras. E a gente precisa estar atento para isso. Então, eu queria que vocês observassem como é que esse movimento de mudanças das cadeiras funciona. Quando você chega no capítulo 18 e versículo 5, você lê assim: quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, então dá para perceber claramente que Silas, nesse caso específico, tem uma liderança efetiva sobre Timóteo. E quando Paulo não está junto. Então, esse é o ponto. Após, possivelmente, a ida de Timóteo lá para Tessalônica. Ele já tinha voltado e aqui, então, ele está na companhia de Silas. Ele está vindo de um determinado lugar. Ele está vindo da Macedônia. Quem sabe da própria Tessalônica. E, em algum momento ele encontrou com Silas no meio do caminho e os dois vêm se encontrar com Paulo. E é interessante, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. Pode ser que tenha alguma pergunta, Walter, lá na frente sobre esse aspecto. Esta é a última vez que Silas aparece no registro do livro de Atos. Eu fico pensando como uma pessoa de alto nível, como Silas, é colocado de lado no registro de um livro como o de Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja. E Silas é um gigante, ele é o homem imediato de Paulo na segunda viagem missionária, mas de repente ele desaparece. E aquele sujeito que era o seu segundo, que andava com ele, um guri, um menino, que deveria desaparecer, não desapareceu, continua sendo citado. Então, essas danças das cadeiras é muito interessante. Eu lembro que quando eu estava lendo um relatório hoje, aleatoriamente, que foi feito em 99 por mim para o MAP CEPAL, eu já estava em Curitiba, e o meu relatório, que curiosamente foi editado, né, em 99, 21 anos atrás, eu apareci como sendo o líder do
do MAP CEPAL aqui na região sul. Mas depois de alguns poucos anos, eu já não era mais o líder. E, de repente, eu não era mais da equipe principal do movimento. Olha que coisa interessante. E eu comecei, de lá para cá, depois dos anos 2000, mais ou menos, 2000 e poucos, eu comecei a ser acionado para atuar em projetos e não mais na equipe principal. E eu nunca tinha parado para pensar quanto tempo faz que as danças das cadeiras para onde leva a gente. E, às vezes, leva para o anonimato. Às vezes, nós vamos para uma figura, né, nesse campo do discipulado, nós vamos para uma condição de não ser protagonista no processo histórico por um período. Mas, a rigor, aquilo que você tem para oferecer, vira e mexe, vai voltar à tona. Aparece de novo na superfície. Eu lembro que faz todo esse tempo que eu não sou mais da equipe do MAP CEPAL, que é um movimento famoso, lógico, ninguém tira os méritos, mas eu sobrevivi fora daquela, vou chamar daquela bolha mapiana. E, enfim, agora, esse é um dado interessante que eu quero que vocês prestem atenção. Essa é a última referência, Jaziel, de Silas no livro de Atos. Agora, é curioso que quando você anda mais um pouco no capítulo 18, versículo 18, você lê o seguinte: Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Olha que coisa interessante, olha a dança das cadeiras. Cadê? Onde está Silas? Desapareceu. Onde está Timóteo? Não aparece. Rigorosamente, eu não sei onde esse menino está. Mas essas são as danças das cadeiras. Você, nem sempre você vai estar junto com o herói, o grande apóstolo. Tem hora que você vai cumprir uma missão. Por isso que eu acho que é fantástico esse movimento dos dinos, porque pode ser uma porta enorme para um ressurgimento de alguns de vocês. Ressurgimento que eu digo assim, para voltar a fazer parte de uma família revolucionária, para alcançar o mundo. E só temos que saber ler na história, os movimentos, onde é que eu me encaixo nesses processos, e ficar de olho aberto. Nada cai do céu, requer discernimento da gente, requer paixão, requer arriscar também, requer proatividade, requer coragem, porque o não nós já temos, que não vai dar certo, a gente já sabe que pode não dar certo, mas vamos arriscar. Eu sempre digo que eu sou o tipo do camarada que tem 1000 razões para as coisas dar errada. Eu vim do Maranhão com 18 anos, comecei a estudar com 21 anos. Comecei a estudar mesmo, eu não tinha estudo lá no Maranhão. Eu tinha só o ginásio, o primário. Quando eu cheguei ali, para quem conhece ali o Cambuci, perto da linha de Vasconcelos, eu estudei no Liceu Siqueira Campos, eu fiz o ginásio ali, com 22 anos de idade, 21 anos. Você entendeu? Eu comecei a estudar, depois fui para o Liceu Siqueira Campos, lá no Brás, fazer o 2º grau. E, enfim, essa foi depois fui para Santo André, para o IESA. Mas o que eu quero dizer é que
eu tenho muitas razões para fracassar no meu processo histórico, mas eu arrisquei. Até meus rompimentos com as organizações, quando eu digo organizações, estou falando do MAP, estou falando da IEQ, estou falando da Brasil para Cristo, foi todo estratégico. Eu rompi para salvar a minha vida. Eu rompi exatamente com discernimento que o caminho que eu estava tomando era um caminho melhor. E deu certo até aqui. Ninguém pode dizer que não deu certo, porque por onde eu passei, as pessoas voltam a me convidar novamente. Então, significa que por ali deu certo. Então, outra coisa, quando você chega no versículo 24, entra outro sujeito na jogada, e parece que o Silas vai perdendo os espaços de verdade. Diz assim, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Pronto. Esses cabra bom, quando vai chegando, vai tomando os espaços, vai exorcizando os outros, tirando. É normal isso, é a dança das cadeiras. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Eu não sei se o Jaziel lembra de um discípulo do David chamado Almir Salles. O Almir Salles, ele começou junto comigo, tipo um ano depois, mas como eu trabalhava na Eletropaulo e não era tempo integral, ele ficou mais próximo do David. Então, eu era o Timóteo, eu virei o Timóteo. Então, para onde o David ia, era o David, Almir e eu, porque eu estava muito ausente nas ações. E eu lembro uma vez que a gente foi em Araçariguama, lá no Missão Antioquia, do Jonathan Santos, né? E a gente não queria que o David ficasse lá. A gente queria dar o treinamento só nós, porque o David era muito chato. E aí, bem, eu não vou contar a história, mas eu armei bonitinho e o David voltou, porque ali era 50 quilômetros para São Paulo, e ele voltou. Mas ele deu as ordens para o Almir. O Almir que ia mandar em mim, o Almir que ia controlar o evento. Eu doidinho para mandar no negócio, mas não conseguia, porque ele deu as ordens para o Almir e eu fiquei cabreiro duas vezes. Primeiro, que o David tinha ido, mas aí eu fiquei alegre porque ele voltou, mas depois eu fiquei nervoso porque o Almir ficou tomando conta da equipe. Mas o tempo foi passando, eu muito amigo do Almir, a gente caminhava junto de maneira muito maravilhosa e, lamentavelmente, ele morreu faz uns 10 anos atrás, né? Uma perda incrível, um cara excepcional, não é porque morreu não, mas aquilo era gente boa mesmo. Mas esse é o fato, a dança das cadeiras. Essa morte está mal explicada, essa morte aí. Não sei, não. Eu sabia que você ia colocar alguma coisa aí. Mas essa é a dança das cadeiras. Sai Lucas, entra Priscila, entra Apolo. Faz parte. Nós só precisamos saber o nosso lugar, nossa posição, o que a gente pode contribuir. Não tem problema da gente ficar no anonimato por um período, é só circunstancial e etc. Aí a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês está já no capítulo 19. E o capítulo 19, lá no versículo 22, de maneira muito legal, diz assim, no capítulo 19, versículo 22, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a primeira vez, Jaziel, que esse tal de Erasto aparece aqui.
quem é ele? Ninguém sabe. Ele aparece. Ora, se ele aparece, ele não pode estar mandando, ele não é o líder. Então, Timóteo é citado primeiro. Então, significa que Timóteo está cuidando de quem está chegando. Então, ele está liderando o Erasto. Então, ele não aparece até aqui, no capítulo 18, até aqui o capítulo 19, mas quando ele aparece liderando alguém. Então, por quê? Porque o movimento do discipulado no qual Timóteo faz parte tem espaço para todos. E quem está chegando, Timóteo pode liderar, pode discipular. E diz textualmente aqui no versículo 22 que eles vão para uma região que Timóteo era famoso lá. Na Macedônia é a região de Filipos, é a região de Tessalônica, é a região de Bereia. Timóteo era o cara lá. Tudo bem, era novo, mas ele já era conhecido. Então, ele está orientando o Erasto, que está chegando. Ele está dando as diretrizes ali que aprendeu com Paulo. Então, quem lida com o movimento, como Paulo e agora Timóteo fazendo parte dessa equipe, vai ter uma hora que você surge liderando alguma coisa ou liderando alguém. Esse é o caminho. Tem sempre espaço para os Timóteo nos movimentos que vão alcançar o mundo. E por isso que nós precisamos dos Timóteos, porque nós não vamos dar conta de tudo. E nós temos o nosso papel, na condição de Paulo, nós temos o nosso papel, nós temos que cuidar do todo. E aí o Timóteo é indispensável. Por isso nós temos que ter mais de um Timóteo. Ou podemos ter um Timóteo em cada área. Você entendeu? Eu lembro que eu fiz uma reunião essa semana com dois amigos, um dos Estados Unidos, outro da Europa, dizendo assim, cara, nós vamos criar um movimento de pastoreio e discipulado na Europa, e vocês dois são os melhores caras que a gente tem para dar o start. E fizemos uma reunião preliminar, logicamente, vamos ter uma série de conversas, né? Eu estarei indo para lá em fevereiro, e ok, mas o que eu quero dizer é que esses caras já estão sendo os Timóteo, eles que vão assumir o desafio daqui a alguns anos, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E um terceiro momento, lembrando que o primeiro momento é a dança das cadeiras. Nós precisamos saber lidar com isso, com a dança das cadeiras. Porque se a gente fica com mimimi, com frescurinha, com ciúminho de gente que não tem o que fazer, nós estamos perdendo a oportunidade. Agora, como também, na hora que surgir a oportunidade, que é o segundo momento, de liderar quem está chegando, vai chegar a nossa vez. Nós podemos, efetivamente, ir galgando condições melhores dentro do programa do discipulado para alcançar o mundo, do movimento do discipulado para alcançar o mundo. E uma terceira situação está no capítulo 20. E no capítulo 20, de maneira muito misteriosa, no versículo 4, e vale a pena ler isso com muito cuidado, diz assim, acompanharam-no Sópatro de Bereia, e eu queria que vocês prestassem atenção, ó. Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo
da província da Ásia. Agora, se vocês olharem cuidadosamente para o texto, e vocês podem olhar quantas vezes você quiser, que você vai ver pelo menos duas coisas interessantes nesse texto. Primeiro, é que é citado 7 pessoas e todas elas estão linkadas a uma geografia, menos Timóteo. Pode olhar aqui, todos eles, às vezes, têm 2 da mesma geografia. Por exemplo, os 2 últimos, Tíquico e Trófimo, são da província da Ásia. O Aristarco também e Secundo são de Tessalônica. Mas Timóteo não aparece a geografia dele. O que a gente pode imaginar? Se Timóteo não aparece sendo um cara geográfico, Walter, ele já é o cara internacional. Você entendeu? Essa é a lógica que a gente pode imaginar pensando no discipulado. Enquanto você tem coordenadores regionais, Wesley, você tem o Paulo, que é internacional, e o Timóteo também, que é internacional. É uma lógica da leitura do texto tomada emprestado, né? O texto não diz isso. Nós estamos imaginando que, se ele não está associado a nenhuma geografia, pressupõe que ele é um cara internacional no padrão de Paulo. Agora, outra coisa curiosa, Walter, nesse texto, e que eu acho extremamente curiosa, é que a maioria dos outros caras já comeu na mão de Timóteo. Se você olhar, o cara de Bereia, o Sópatro, quem discipulou Bereia? Timóteo com Silas. Foi eles que discipularam. E o outros, o Aristarco e Secundo, de Tessalônica. Quem discipulou Tessalônica? Timóteo. Vocês estão me entendendo? Enfim, então dá para entender que possivelmente Timóteo é o co-líder do movimento internacional de discipulado liderado por o grande apóstolo Paulo. Ou seja, existe uma progressão na jornada desse Timóteo aqui, junto com Paulo. E Paulo é esse que coloca o cara no cenário, que deixa ele brilhar, porque ninguém vai tomar o espaço de Paulo, como também ninguém vai tomar o espaço de Timóteo, porque os espaços são nossos. Nossos no sentido que Deus é que dá. Eu tenho uma teoria, Tom, que quando você faz o que qualquer outra pessoa pode fazer, ali não é o seu lugar. Porque o que nós fazemos é inédito. Só nós podemos fazer. E onde eu faço o que qualquer outra pessoa pode fazer, ali não é o meu lugar. Ou não é mais o meu lugar. É o lugar de outro. Então, basicamente, o que eu queria colocar de maneira muito efetiva, eu tenho sido muito breve aqui nas minhas palavras, para dar tempo para a gente conversar. O que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, eu preciso, se eu quero investir minha vida num movimento que vai alcançar o mundo, eu preciso entender o processo dos movimentos, das mudanças das cadeiras. Vai ter gente saindo e vai ter gente chegando. Vai ter Lucas de vez em quando aparecendo, vai ter Silas desaparecendo totalmente, mas vai estar aparecendo Priscila e Áquila, Apolo, e o Timóteo está sobrevivendo no meio desses gigantes. Vocês conseguem imaginar quando Apolo chega? O Apolo coloca todo mundo na sombra.
Ele simplesmente veio de Alexandria, um cara de alto nível. Mas não, Timóteo não é ameaçado. Timóteo está ali, fazendo o que tem que fazer, porque isso é o discipulado. Tem aquela frase, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então, a base para eu estar no muito é eu ser fiel no pouco. Porque quando eu chegar no muito, o muito vai ser pouco. Essa é a relação de um movimento. A segunda coisa, então, é que dentro do movimento vai ter hora que eu vou cuidar de quem está chegando. Vai ter sempre, desculpa dizer isso, entre aspas, vai ter sempre alguém pior do que eu para mim cuidar dele. Você entendeu? O Erasto, no capítulo 18, não, 19, desculpa, 18, 19, 22, quando ele chegou, ele deveria ser um novato, igual Timóteo quando chegou a primeira vez. E quem cuida dele? Timóteo. É um privilégio. Vai ter alguém que vai ouvir Timóteo. Ouvir a voz de Timóteo. E a última coisa, ele é o segundo homem de um movimento internacional. Ele é o segundo homem da equipe, a grande equipe. Não é Apolo que é o segundo homem. Segundo o capítulo 20, versículo 4. Não é Tito. Não é Priscila. Não é Lucas. Você entendeu? É Timóteo. Ele que aparece ali no meio da equipe, bem no centro da equipe, não identificado com nenhuma geografia. Então, pressupõe que, efetivamente, ele é o segundo homem de Paulo ali para tocar aquela equipe, para fazer a equipe andar. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de refletirmos mais uma vez sobre o movimento de discipulado liderado por Paulo e por Timóteo. Eles alcançaram o mundo, eles abriram igreja, escreveram cartas, edificaram milhares de vidas e até hoje se repercute na história o trabalho desses gigantes. Senhor, nos ajude, assim como Timóteo, entendermos que existe um movimento das cadeiras. Tem hora que, historicamente, vamos ficar no anonimato e depois ressurgimos quando o Senhor, efetivamente, vai nos usar em alguma área específica. Nos ajude, Senhor, para, assim como Timóteo, estar preparado para cuidar de quem está chegando, aqueles que precisam da nossa orientação, que precisam da nossa ajuda, que precisam dos fundamentos, que talvez Paulo não tenha tempo para fazer isso. E é eu, como Timóteo, que tenho que fazer. Nos ajuda, Senhor, a estar preparado, assim como Timóteo, para fazer parte de um movimento e ser o segundo homem de um movimento que alcançou o mundo. Muito obrigado, Senhor, por esta reflexão e por esses registros bíblicos que nos ensina o que de fato é discipulado. Amém. Obrigado mais uma vez. Vamos abrir para ou perguntas ou contribuição, mas assim, você estava falando e eu estava vendo a história do JV, né? Tudo isso aconteceu e muito mais. Legal. Eu fiquei pensando em vários exemplos que aconteceram, se bem que a gente não tinha consciência disso, entendeu? Nós não tínhamos consciência. Às vezes, eu lembro quando a gente a gente queria tanto pregar que tinha que tirar no palitinho, na sorte, para ver quem iria pregar. Não sei Olha, se o Valtinho alcançou essa, mas eu acho que daqui da sala só o Zé do Prado que é dessa época.
porque tinha o Fafá, o Edson, o Silas, o Cícero, o Toninho Gonçalves. Era tanto líder, tinha mais líder tinha mais cacife que índio. E a gente, para não brigar, a gente tirava da sorte para ver quem ia pregar nos acampamentos. A gente tinha os acampamentos aqui e nós tivemos que dividir em 4 equipes. E eu era o presidente, o Edson era vice, mas o Edson queria ser presidente também, porque era um privilégio. E rodamos as cadeiras. O Zé Adriano foi presidente da missão, o Ariovaldo Ramos e o Tieme. Não sei se vocês lembram, Zé. E assim, e daí, mas o Edson não foi presidente, mas assim, e quem era o líder era o Fafá, e eu que era o presidente da missão. Mas era o Fafá o líder, e quem mandava era o Amilcar. Era muito engraçado essa coisa de liderança. Mas daí Deus levou o Edson e o Fafá para a Bahia para eles começarem a missão lá, o acampamento lá. Nossa, você estava falando aí, eu já vi uma análise dessa, tipo assim, feito pelo Ludovico, mas ele dizendo que a gente pensa que Paulo era ruim de relacionamento, porque ele era muito duro e que ele era sozinho. E ele começou a mostrar os amigos de Paulo. Era uma quantidade enorme. Agora, é interessante esse ponto de vista do discipulado, que todos eles discipularam. Agora, não houve dança nas cadeiras com respeito ao nosso líder, que é Jesus, né? Porque a gente sempre foi fiel. Se bem que alguns também abandonaram Jesus. Isso aqui é triste, né? E certamente Paulo diz, fulano que abandonou, né? Tem esse também, essa dança das cadeiras também, né? Sim. Mas assim, agora eu entendo quando você falou que a nossa discipulada era informal, porque todos nós fizemos discípulos, né? Uns nunca saíram. Olha a coisa interessante. Ficaram na bolha do JV. Ele usou esse termo, né? Eu nunca saí do JV, eu fiquei na bolha o tempo todo. Alguns saíram, cresceram, tiveram seus próprios ministérios, entendeu? E não voltaram, outros voltaram. Interessante que eu não sei se tem aí nesse seu estudo discipulado, seguinte, vários líderes, a equipe ficou grande e para a gente cuidar era muito pesado, trabalhava 8 horas por dia e tinha reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E a gente trabalhava às 8 horas por dia, éramos novos, 22 anos, 25 anos. E aí chegou a alguns grupos, por exemplo, o DVD. A gente foi numa igreja lá, acho que é Vila Romana, o Zé sabe, e toda a mocidade se decidiu, né? E aí eles queriam vir para o JV. Eu falei, não, a gente não tem condição de cuidar de vocês. Vocês começam o seu ministério aí. E eles começaram, e foi o Jovens em Cristo. E aí eles tinham equipes, eles compraram acampamento, eles tinham as viagens, eles tinham LP, fizeram tudo o que o JV fez. E não só eles, mas os Unidos em Cristo, os Jovens Vencedores do Rio de Janeiro. Se eu puxar na mente aqui, eu vou lembrar de várias missões que foram filhas do JV, inclusive netas do JV, porque lá em Recife eu conheci
um conjunto que era neto do JV. Legal. E agora, eu queria que você analisasse essa questão da gente retornar. De novo, a gente volta a estar trabalhando junto, estar curtindo junto, entendeu? Eu não consigo explicar isso. Porque eu olho para outras missões, como Palavra da Vida, como Mocidade para Cristo, e eles não têm isso que a gente está tendo agora. Entendeu? Reunir os que já pertenceram, já foram líderes, entendeu? É só o líder que está com um grupo atual. Não tem esse. Por exemplo, o PV, eles tentam fazer o que eles chamam de naftalina, que são aqueles que trabalharam há muitos anos, mas não, são encontros esporádicos, não é uma coisa como tem acontecido com a gente, entendeu? Legal. Legal. Me pergunto, não sei nem o que é isso. O que você acha que